Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar algo, né, que é muito questionado, que é: por que oro, Sheila, jejuo, e continuo assim abatido, abatida, né? Os irmãos me perguntam isso com muita frequência, e eu tento explicar do jeito que eu interpreto à luz da Bíblia, de acordo com o que eu vivi de deserto, né? Também desde a experiência profissional. Porém, eu quero trazer aqui a luz da palavra do Senhor. Por que que a gente ora, jejua e a gente continua abatido, né? Eu tenho a seguinte percepção. Quem não viu o vídeo Como Sair do Deserto, algo assim, vai lá na playlist e assiste esse vídeo, porque esse vídeo ajuda a dar direção para os irmãos entender o contexto desse aqui, tá? Vou ver se eu consigo deixar o card dele aqui, que aí depois vocês só vão aqui na descrição do vídeo, ele vai estar aparecendo aí. Irmãos, o que eu acredito, né? Desde a experiência, a leitura bíblica que o Senhor tem me revelado através da palavra, eu acredito que assim, ó, eu vou fazer aqui uma analogia e depois eu vou ler na palavra do Senhor, tá? Da maneira como eu interpretei a palavra do Senhor e eu criei essa analogia na minha cabeça, né? Para quem é de São Paulo, vai entender um pouco, mas para quem não é de São Paulo, eu vou explicar direitinho, né? Nós temos aqui uma cidade vizinha, ou seja, ao redor de São Paulo, né? Que a gente chama de Grande São Paulo, ou seja, já está na redondeza da capital, né? Cidades que fazem parte da Grande São Paulo e não da capital, né? Eu estou em São Paulo, capital, né? Eu vivo na cidade de São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. E Guarulhos é um município, pronto, encontrei a palavra, daqui da nossa cidade, né? E a saída ou entrada, dependendo, né? Para mim, eu saio, né? Principalmente pela zona norte da capital, e quem entra, por exemplo, se quer ir para a zona sul, né, da capital de São Paulo, e vai passar pelo meio da cidade, não vai pelas rodovias de fora da cidade, que vai passar por dentro da cidade, entra pela zona norte, né? A pessoa de Guarulhos entra pelo norte, para ir para a zona sul, um exemplo, tá, irmãos? Então, o que eu acredito, né? Que por que a gente fica abatido? Porque imagina vocês que quem mora lá em Guarulhos, quer ir para a zona sul de São Paulo, por dentro da cidade, é obrigatório, vamos dizer assim, passar pela zona norte da cidade, e a pessoa quer ir de Guarulhos a sul sem passar por esse local. Não ia dar certo, tá? Não ia conseguir, praticamente. Eu não sei se o exemplo é certo, se não é, se tem outra saída por dentro da cidade, mas eu quis mostrar algo para vocês entenderem dentro da analogia, tá? Eu sei que alguns irmãos vão entender melhor sobre isso do que eu, mas é só um contexto aqui, tá, irmãos, para vocês entenderem, ou seja, é dizer, né, que eu quero pular etapas para chegar ao objetivo. E eu não consigo pular etapas para chegar ao objetivo, porque só quem pode me levar até lá é o Senhor, né? E ali o Senhor vai fazer conosco um processo, uma preparação. E da onde eu estou tirando isso, né? Lá na palavra do Senhor, diz aqui, e quando eu estava fazendo essa analogia, eu fiquei pensando, inclusive, eu falei, poxa, eu acho que por Guarulhos, se a pessoa vai pelas rodovias dos municípios, né, que são rodovias que circulam São Paulo por fora, não pega trânsito, não pega nada, é muito rápido, né? Tem grandes rodovias por fora para chegar de um ponto a outro sem precisar passar por dentro da capital, então é muito mais rápido. E ali, quando eu estava lendo a palavra, isso foi o que eu consegui criar na mente, que é aqui, ó, vou mostrar para os irmãos, lá em Êxodo 13, no 17, até o título já diz assim, Deus guia o povo pelo caminho, né? Aqui é quando o faraó, depois das 10 pragas, libera o povo, e aí, olha que interessante o 17 que diz, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, ou seja, posto que mais perto, ou seja, se o Senhor tivesse levado, conduzido o povo pelo caminho mais perto, ou seja, pelo caminho onde estavam os filisteus,
vamos dizer que seriam as rodovias que estão na redondeza de São Paulo, chegaria muito mais rápido, sem trânsito, rodovias de maiores velocidades, né? Todo mundo, quem conhece São Paulo, sabe que a Marginal é parada, tem muito trânsito. Então, mas o Senhor não levou pelo caminho mais perto. E por que não levou? Olha só, irmãos, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, o que significa isso? Que eu não tenho como chegar até essa terra prometida, né? A terra que o Senhor prometeu lá em que? Aqui, Êxodo 3, né? Quando Deus chama Moisés para poder conduzir o povo, né? Para a terra que mana leite e mel, está lá no Êxodo 3, né? Quando o Senhor vai lá, enquanto Moisés apacentava o rebanho lá do seu sogro, né? Que ele já estava casado lá em Midian, e ali o Senhor vai, através da sarça ardente, essa história, né? E chama Moisés, fala, Moisés ouviu o clamor do meu povo, né? E vem aqui que você é o meu libertador, né? Moisés ainda fala que ele é gago, que ele não sabe falar. Somos nós quando estamos muitas vezes murmurando, né? A gente acha que a gente não é capaz, mas aí até o Senhor lá na palavra, quer ver, ó, aqui no Êxodo 3, o Senhor diga, não temas que eu sou contigo, Moisés, né? Lá em Êxodo diz essa palavra, eu não vou encontrar agora aqui, senão vai ficar muito longo, vou ter que enrolar muito aqui no vídeo para poder encontrar, irmãos, mas lá em Êxodo 3 o Senhor fala exatamente isso. Mas Sheila, tá, o que tudo isso tem a ver com eu jejuar, e orar e ficar abatido, né? Segundo o que eu entendo disso tudo, irmãos, é assim, ó, nós estamos orando pela restauração do casamento. É como dizer que a pessoa que está lá em Guarulhos está querendo alcançar a zona sul de São Paulo sem passar pelo norte, ou seja, sem passar pelo processo que é necessário para eu poder chegar lá na zona sul, ou seja, sem passar pelo processo que é necessário para eu chegar na terra prometida, que é a restauração de casamento. Então, do que adianta eu estar orando e jejuando por uma restauração de casamento, sendo que hoje, e aí é onde eu quero dizer para os irmãos, assiste aquele vídeo lá do deserto, como sair do deserto, algo assim, eu vou deixar o card aqui, como sair do deserto, para vocês entenderem que é um processo, eu preciso passar primeiro por esse deserto, ou seja, eu preciso primeiro passar pela Zona Norte, vamos dizer que é a libertação, é a minha libertação pessoal, é a minha restauração, é a minha conversão, é a minha entrega total pelo Senhor, né? Eu vivi isso, viu, irmãos? Eu também ficava muito abatida quando eu me dedicava só a orar e jejuar para Deus restaurar o casamento. E a gente, nessa fase, a gente coloca muito a mão. Misericórdia, como a gente coloca a mão, né? Eu considero, assim, vendo os exemplos, que eu era meia controladinha com esse... Eu tinha muito temor do Senhor. E ainda tenho, para honra e glória de Deus, que eu nunca perdi esse temor. Eu tinha muito temor, né? Mas eu vejo, por exemplo, assim, né? Um caso que me apareceu outro dia, né? A irmã falou, Sheila, com razão, agora eu entendo o que é isso, ficar colocando a mão, né? Outro dia eu fui lá, publiquei na rede social fotos com as minhas cunhadas, né? E coloquei fotos com as minhas cunhadas lá, escrevi. Aí a OM vai e lota a rede social dela de foto com meu marido, com as minhas cunhadas, com a minha sogra. É isso aí que acontece. Os levantes, coloca a mão, o diabo se levanta. Coloca a mão, dou brecha, o diabo se levanta. Irmãos, colocar a mão, tentar fazer qualquer coisa para poder acabar com o relacionamento do cônjuge que está lá com a M, brigas, ou seja, tem muitas coisas. A nossa função, ou seja, a função de quem foi convidado para lutar pelo casamento, como Moisés, que o Senhor falou, Moisés, ei, estou aqui, Moisés, porque te escolhi como meu libertador. É dizer para o Senhor, eis-me aqui, como disse Moisés, sabe? Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai dizer o quê? Não te preocupas, que eu sou contigo. Você só precisa, você, Moisés, ou seja, você, Sheila, você só precisa orar e jejuar e confiar, porque o restante eu vou fazer. Até o confiar, irmãos, a gente precisa ter passado pelas etapas necessárias para eu conseguir confiar no Senhor. Se vocês vão esquadrinhar a palavra de Deus, quando o povo está lá no deserto,
estão fazendo bezerro de ouro, ou seja, estão adorando ainda outros deuses, eles ainda estão passando por um processo de libertação. E algo que eu disse às irmãs é que Jesus rasgou o véu, né? O Senhor, ele veio para a honra e glória do nome dele, ele rasgou o véu. O que que era o véu? Vamos te explicar isso, o que é o véu. No tabernáculo, antigamente, né? Ou seja, na casa do Senhor, no Antigo Testamento, só sacerdotes podiam entrar, e sacerdotes escolhidos por Deus, né? É como dizer assim, hoje você entra na sua igreja, então você tem acesso aos bancos da igreja, né? Ali é o seu acesso. Para você poder subir para o altar, precisava rasgar um véu, ou seja, pessoas escolhidas, sacerdotes, ou seja, hoje, bispos, pastores, apóstolos, né? Sobe para o altar. Vamos dizer que tem um lugar ainda mais reservado dentro da igreja, que só um único escolhido por Deus, né? Como Arão, né? Esses grandes nomes, assim, daquelas épocas que o Senhor escolheu, podia entrar, né? Mais profundo. Nem bispo, nem pastores podiam entrar, porque lá é a presença de Deus, assim, conhecido como Santo dos Santos, né? No Antigo Testamento. Então, para que esse pudesse entrar, ele passava por outro véu. Então, ali ele tinha o acesso ao Senhor, né? Era uma pessoa escolhida para entrar ali, era a pessoa que estava sempre consagrada, livre de pecado, né? Consagrada pelo povo, escolhido por Deus. Quando Jesus, a Bíblia diz que o Senhor rasgou o véu, é esse véu que o Senhor quer dizer, né? Esse véu que no tabernáculo nem todo mundo podia ter acesso a Deus, né? Aí nesse Santo dos Santos o Senhor nos deu entrada. É nisso que a Bíblia quer dizer, né? Por isso que eu falo que abrir palavra e tomar entendimento sem conhecer a profundidade, a não ser que o Senhor realmente esteja ali querendo falar e você escudrinhar, orar, pedir o Espírito Santo para te dar discernimento, às vezes se torna até perigoso, né? Eu sou a favor, eu gosto, tá? Comigo, pelo menos, o Senhor fala muito, mas eu sempre tento estudar um pouquinho, né? Entender o que o Senhor está falando. Eu não abro, fecho e deixo para lá. Já fiz isso, né? Por isso que eu sei que isso acontece. Mas é esse santo do santo, é esse véu que foi rasgado, que nos deu livre acesso a Deus. Porém, quando o Senhor fez isso, através da sua morte, ele nos reconciliou com Deus. Mas isso não significa que nós fomos chamados ainda para ter acesso a ele. A própria palavra diz que ele nos chama, né? Eu li no vídeo anterior sobre Jeremias lá, e fala que ele nos chama. E quando é que Deus nos chama? Quando eu estou limpa, quando eu estou pronta, quando eu estou purificada. Eu posso orar? Eu posso. Mas por que eu vou me abater? Porque ainda não estou orando dentro da vontade de Deus. Então, meu espírito acaba se entristecendo porque eu não estou vendo nada. Estou vendo os filisteus ainda. Estou vendo a luta armada. Meu marido, né? Tá amarrado em nome de Jesus, né? Estou falando aqui o exemplo aqui, tá, irmãos? Apaixonado ainda pelo mundo, pelas concupiscências do mundo, tá amarrado em nome de Jesus, né? Vivendo essa vida, essa loucura toda, é isso que eu estou vendo. Estou vendo os gigantes ainda se levantando, né? Aparentemente apaixonado, apaixonada, e eu estou orando, e nada acontece. É aquilo que eu venho falando, né? Que tem bastante irmãos perguntando aqui para mim nos comentários, né? Sheila, fala sobre o silêncio de Deus. Deus só está em silêncio se eu estou errando, se eu estou orando errado, né? Se eu estou agindo errado. E se eu não tiver, irmãos, Deus vai falar comigo sempre, porque ele tem prazer. É como você, né? Para quem é pai, mãe, vai entender o que eu estou falando, né? Para a gente não é um prazer quando o nosso filho chega em nós e fala assim para a gente, mãe, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que a senhora acha? Eu que já tive a idade dela, né? O que tenho mais sabedoria que ela, falo, filha, o caminho não é esse, né? Se talvez você fizer isso vai ser melhor, porque se você fizer isso, você vai cair, você vai se machucar, você vai se ferir, vai ferir outras pessoas. Aí a minha filha fala, nossa, mamãe, é verdade, né? Aí no outro dia ela vai lá, chega e fala, mamãe, eu fiz aquilo que você falou e deu certo, realmente foi o melhor. A gente respira até de alegria, se sente amados, né? A linguagem do amor do Senhor é obediência. Você acha que, para mim, se eu que sou humana, quando vejo minha filha me obedecendo e seguindo os meus conselhos, me alegro, quem dirá o Senhor? Eu acho que depois da salvação, a paternidade, ou a maternidade, como vocês queiram levar, que paternidade serve para ambos os sexos, né? Mas paternidade e maternidade, para mim, foi a segunda melhor coisa que o Senhor fez por nós, porque é exatamente o relacionamento
que Ele quer ter conosco, de pais, de filhos. Quando eu estou dando mentoria, eu falo assim, quem é Deus? Eu pergunto, quem é Deus? E dependendo do que a pessoa me responde, eu falo assim, entra na casa do Senhor, senta-se à sua mesa, come com as mãos se você quiser, e ele vai falar, filha, não faça isso, mas ele vai falar com riso, achando engraçado, bonitinho, vai estar lá o Senhor cozinhando para você, você vai meter o dedo na panela e vai falar, Sheila, não pode, Sheila. E você vai lá e mete de novo, e ele fala, Sheila, já falei que não pode, mas você está tendo convívio igualzinho, sabe? Você tem com seus filhos, sabe? Assim, eu fico imaginando eu lambendo a panela do brigadeiro de Deus, sabe? Porque é isso que a minha filha faz. E eu acredito, quando eu ouço, estou até arrepiada falando aqui para os irmãos, que quando eu vejo o meu relacionamento com ela, eu imagino que é esse que o Senhor quer ter comigo. Por quê? Porque por isso que Ele nos deixou, né, a paternidade, para a gente poder entender o relacionamento de pai e filhos. Então, assim, irmãos, ora de acordo a cada etapa, né? A restauração de casamento nada mais é do que a consequência de uma vida restaurada. Não precisa estar os dois restaurados. Eu já trabalho com esse negócio de ajudar pessoas a se restaurar, para restaurarem seus casamentos, já vai fazer quase 2 anos, e eu falo para vocês, não precisa estar os dois restaurados. Um estando sarados, curados e tratados, pessoas curadas curam. Sabe por quê? Porque elas não tomam tudo como ataque. Elas estão tão cheias de paz, tão cheias da presença de Deus. O Espírito Santo está inundando elas de um jeito assim tão poderoso. Sabe aquela vasilha da viúva que o profeta chega lá, Elias, né, se eu não me engano, que eu confundo muito o nome é muita gente, né, a Bíblia, né? Que Elias chega lá e ela só tem um bocado de farinha lá e um pouquinho de azeite, e ele fala, faz para mim, testando a fé dela, né? Vai lá e dá isso aí para mim de comer. E a viúva oferece tudo o que ela tinha, e aí ele fala assim, traz as vasilhas que eu vou encher de azeite, né? Azeite naquela época era o produto assim de maior valor, tipo gasolina no tempo de hoje nosso, sabe? Era algo que tinha assim muito valor, né? Tô brincando só para vocês entenderem, né? E aí ela começa a trazer as vasilhas, manda o filho correr nos vizinhos, né? E aquelas vasilhas transbordam, e quanto mais vasilha chega, mais azeite transbordando nas vasilhas. E novidade, irmão, a Bíblia não fala que o azeite acabou. A Bíblia fala que o azeite parou. Por que o azeite parou, né? Porque não tinha mais vasilha, ou seja, estava tão cheio, já tinha tanta que já não tinha mais onde colocar. O azeite representa o Espírito Santo, né? Azeite representa o Espírito Santo. Então, assim, você tem que chegar num nível de unção com Deus, um nível de preenchimento do Espírito Santo na sua vida, que você esteja tão cheio, que você esteja transbordando o Espírito Santo através de você. Quando você estiver transbordando o Espírito Santo através de você, você vai sair curando todo mundo, você vai ser doce, você vai ser amável. Aí vem uma pessoa machucada, ferida, seu cônjuge, por exemplo, e quer te ferir, você já não toma mais pessoal, você entende a raiz da dor dele e você vai transbordar tanto amor, porque o que flui em você é a presença do Senhor, você vai transbordar tanto amor que o outro, consequentemente, vai ser curado, porque o amor constrange. O amor chega a incomodar quando a pessoa recebe e não sabe o que fazer. Ela automaticamente pensa em devolver. Sabe aquilo? Não diz lá em Mateus que Jesus diz assim, eles dizem olho por olho, dente por dente, eu lhe digo, porém, se te baterem numa face, dê a outra, se te pedir a sua túnica, dê a sua capa também, se te pedir para caminhar uma milha, caminha duas, né? Ou seja, quando Jesus diz dente por dente, olho por olho, né? Dá amor, recebe amor, né? Porém, se você der amor e a pessoa não retribuir, não tem problema, cada um está dando, está oferecendo aquilo que tem. É por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado em sermos reativos, a gente não pode ser reativo, a gente tem que ter ação e não a reação. O que é reação? A pessoa me bate, eu bato também, isso é reação. Eu não posso ser assim, eu tenho que ser a ação, né? E o que eu quero dizer com isso? Fruto do Espírito, irmãos. Ter fruto do Espírito, sabe? Eu não preciso desenvolver dons para ter meu casamento restaurado, mas eu preciso sim fluir dentro do fruto do Espírito. Amém? Espero ter conseguido trazer uma palavra de encorajamento para vocês.
cuidem primeiro do jardim de vocês, que a borboleta virá. Não tem essa frasezinha por aí? Então, como psicoterapeuta, eu digo para vocês que isso é real. Eu vi completamente meu marido passando a me observar mais quando eu estava bonita, feliz, comecei a me cuidar, sabe assim, o sorriso fluía facilmente em mim. Eu lembro que às vezes ele queria, tipo, meio que rolava uma provocação da parte dele, e eu me saía assim, com uma brincadeira, e ele falava assim, não é a mesma mulher, sabe? Tá parecendo aquela mulher que eu conheci, tanto que eu já falei em outro vídeo aqui para vocês, que quando eu estava preparada, e eu ainda não via meu marido voltando, que eu pensei que era só eu estar prontinha que o marido já voltava, né? Passou alguns meses ainda, né? E, e ali eu perguntei um dia para o Senhor, eu falei, Senhor, como é que meu marido me vê? Eu estou pronta mesmo? Eu estou descansando? E abri lá a palavra do Senhor, né? Das bodas de Canaã. E eu entendi perfeitamente que ele já me via diferente. Só que ele estava vivendo o processo dele, processo de deserto deles. E eu agradeço, irmão, agradeço, meus irmãos, por tudo que o Senhor fez. E as minhas orações, eu lembro quando eu estava muito abatida, outra coisa que eu não falei antes, mas vou falar agora, a murmuração. O Espírito Santo sai de nós, o Espírito Santo não se agrada, viu? É por isso que ficamos abatidos depois, porque a gente murmura. Ainda preciso fazer um vídeo sobre murmuração e eu vou fazer porque é muito grave a murmuração, viu? Eu falei lá no grupo esses dias, repreendendo uma irmãzinha que estava murmurando, eu falei para ela, cuidado com a murmuração. Por murmurar, Satanás caiu e levou com ele 1/3 ainda dos anjos. Isso é muito perigoso, irmãos. Sabe, é o pecado mesmo assim que difícil, viu? Você vê que o povo não entrou na Terra Prometida por conta disso, né? E assim, para finalizar, né? Eu sou muito grata por tudo que Deus fez, tanto em minha vida quanto do meu esposo. O tempo de Deus, ele é perfeito, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Que há tempo para todas as coisas. E eu glorifico a Deus e quero abençoar a vida de vocês em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, e que tudo seja para a honra e glória do nome dele. E lembre-se, irmãos, a palavra de Deus diz constantemente lá para a gente que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. É por isso que precisa parecer impossível, porque a glória é só dele e só para ele. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês.